Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A oração é a respiração do crente. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre essa expressão de adoração. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Estamos aqui então de volta no nosso segundo bloco da Parola 60 sobre expressões de adoração. Se você ainda não viu o primeiro bloco, desafio você a passar lá no vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram e acompanhar porque está incrível. Gente, nesse segundo bloco aqui, nós vamos apresentar um outro aspecto, uma outra faceta, uma outra expressão de adoração, porque no primeiro bloco a gente falou a respeito das manifestações artísticas do homem, né? Como é que o homem consegue se expressar? Então, seja por intermédio da música, de poesia, de dança, enfim, existem muitas expressões do homem. Nesse segundo bloco, eu acho que vale a pena a gente dar uma focada na questão da adoração, e aí vamos dar um título aqui, um subtítulo, de expressões de edificação, né? O que a gente quer dizer com isso? Vamos conversar um pouquinho sobre a relação nossa com a palavra e vida de oração. Porque eu acho que até, inclusive, a gente não precisa nem delimitar 50% de cada, mas acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra, e a gente pode fazer uma misturinha legal aqui. A vida de oração, gente, ela está intimamente ligada com uma expressão de adoração. Na Bíblia nós vamos encontrar várias passagens de oração que são verdadeiras palavras de adoração ao nosso Deus, né? E até o próprio Jesus, quando vai ensinar a respeito do Pai Nosso, ele coloca uma parte dentro do Pai Nosso que é uma parte que é de adoração, né? Então, a vida de oração, que aliás, spoiler para você que está nos assistindo aqui, oração vai ser o tema do nosso mês que vem, então se prepare, nós estamos preparando um conteúdo incrível para você. Fecha parênteses. Mas, Paulinho, vida de oração. A gente pode. Como é que a gente, você, pastoralmente falando, consegue falar para a gente a respeito de como você colocar uma vida de oração dentro de um contexto de adoração individual? Bom, eu paro para. Levando em consideração aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Ali partindo do Salmo 150, no verso 6, todo ser que respira louve ao Senhor. Ali a gente mencionou que o louvar a Deus é uma expressão inerente à vida, né? E não apenas qualquer vida, mas a vida de Deus em mim. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, nos versos 19 e 20, ele diz, agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, a vida que agora eu vivo é a vida de Deus em mim. Que isso pressupõe? Que esse respirar é o mover do Espírito de Deus, é o mover do ruar de Deus a partir do chamar, né, que o Wilsinho trouxe para nós, a partir dessa respiração, a movimentação do Espírito na nossa vida. Então, pressupõe-se que toda adoração ela vai ser um ato que tem início em Deus, que tem a subsistência em Deus e que tem Deus como finalidade. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 11, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória, porque dele, por ele, para ele, está falando de origem, né, porque dele, tem que partir dele, por ele, está falando de subsistência, tem que existir por ele, subsistir por ele, e para ele, ou seja, tem que convergir nele, tem que apontar para ele. A adoração, ela obedece esse ciclo, né? Ela é gerada pelo Senhor, ela subsiste no Senhor na minha vida através dos meus atos, e ela flui através de mim em direção ao Senhor novamente. Ok, o que isso tudo tem a ver com oração? Vamos pegar o maior exemplo de todos, que é o exemplo do nosso Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 11, versículo 1, os discípulos viram para Jesus e dizem assim para Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou também os seus discípulos. E aí Jesus
vai trabalhar a questão da oração de uma maneira um pouco mais profunda com os seus discípulos. Mas por que os discípulos fazem esse pedido? Eu não tenho dúvidas que é porque eles percebiam a dinâmica de oração de Jesus, porque a palavra diz que todas as noites Jesus ia para o monte chamado das Oliveiras para estar com o Pai. Então os discípulos perceberam, puxa, toda noite Jesus valoriza esse momento de estar na presença do Senhor, este lugar secreto na presença de Deus, e quando Jesus desce do monte, ele apronta isso aí no meio do povo. Ele cura a gente, ele ressuscita morto, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele faz o cego enxergar, ele faz o surdo ouvir, ele faz o coxo andar. Então, uma coisa deve estar associada com a outra. O quanto Jesus recebe do Pai, Jesus flui no meio do povo. Ruar, sendo movimentado no chamar, né? Eu recebo, eu subsisto por isso e eu fluo isso. A oração ela vai entrar exatamente nesse ponto. Eu me comunico com o Pai. O que eu estou fazendo? Recebendo. Por que Moisés, quando descia do monte, descia com o rosto brilhando? Né? A gente tem uma mente brilhante aqui e Moisés descia com o rosto brilhante. É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Né? Por um palmo de distância. Por um palmo de distância, a gente poderia dizer que a gente tem um Moisés aqui, mas tudo bem. Chega de heresia por hoje. Fugiu, cara. Agora, olha só. Porque Moisés subia no monte, ele recebia, Deus gerava nele, ele recebia do ruar de Deus naquele monte. Quando ele descia, ele fluía sobre o povo. Né? Jesus, mesma coisa, ia para o monte, recebia do ruar de Deus. E quando ele descia no chamar, na respiração, né, na movimentação do Espírito nele, ele fluía do Espírito no povo. Então, oração como uma fonte de adoração, ou como um meio de adoração, acho que é melhor utilizar o termo meio do que o termo fonte. A oração como um meio de adoração, ela vai proporcionar essa aproximação para que eu receba. E uma vez que eu tenho recebido, aquilo que o Manga falou também na semana passada, eu só posso conduzir pessoas aonde eu já fui, né? Uma vez eu tendo recebido, eu posso fluir sobre a vida de outro. Aquilo no qual eu sou provado por Deus e aprovado por Ele, me torna credenciado para que eu possa ministrar sobre a vida de outro. Aqui uma realidade de eu receber para que eu possa multiplicar, assim como Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor, e por causa disso, pelo fato de eu ter recebido, eu ensinei a vocês. Né? Eu recebi um ruar, eu recebi um fôlego, e esse fôlego se movimentou no chamar e se manifestou fluindo sobre a vida de vocês. Isso também é adoração. Você gostou dessa paradinha aí do chamar, né? Ah, cara, você jogou a peça. Dessa vez você me rolou uma bola redonda. Cada parola que aprende algo novo. Parola 60. Eles não me apertaram, eles jogaram uma bola redondinha para mim. Você sabe, você estava falando disso daí, a expressão que veio para mim é a oração como arte de adoração. E lá em Salmos 56:8, diz assim: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? E aí, olha que interessante, todas as vezes que nós estamos num processo de oração, as nossas lágrimas, né, às vezes nós não temos nem palavras para expressar aquilo que está no nosso coração. Né? Paulo vai dizer isso como gemidos inexprimíveis, e isso se torna lágrimas que são depositadas em odres. E se a gente lembrar bem o que é o odre é onde o vinho ele é acurado. E ali ele é tratado num momento que ele vai se aperfeiçoar, e num momento específico, aquele vinho ele vai poder ser consumido. Aqui nós estamos falando de oração, e a oração onde eu me despojo diante de Deus, ela se torna algo tão relevante. E aí, enquanto você falava, eu me lembrei
de Ana, porque diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela não somente chora, e o choro dela se torna algo tão impactante que chega à narina do pai, que ela faz um voto. E o voto nós conhecemos. Ou seja, ela está num propósito tão significativo de adoração, que ela transpira aquele desejo no coração dela, que ela ter um filho. E ela, num propósito de adoração tão grande, que ela faz um voto ao Senhor. E ela não faz um voto de tolo. Ela ora e ela expressa uma manifestação tão gritante. Olha de novo nós falando aí sobre arte e júbilo. Tão gritante, tão alarmante, que ela chega ao passo de virar para o pai e falar o seguinte: se o Senhor me der o filho, eu sacrifico esse filho ao Senhor. E esse sacrifício é para que ele vá adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Deus recebe essa oração com tamanho louvor, com tamanho sacrifício, que Deus abre a sua madre, e não somente ela recebe como benefício, o beneplácito do Senhor, a bênção que é Samuel, como Deus abre a madre dela e ela tem outros filhos. Veja como isso é tão relevante. Uma simples oração, onde o profeta Eli entende, olha que ela está... Ah, não, porque você está bêbada. Ela fala, não estou bêbada, eu tenho uma amargura no meu coração. E ela ora, e ela clama, e ela atrai a tamanha presença de Deus sobre ela, que aquele odre, lá em Apocalipse, vai dizer que ele vira esse odre, e ele vem sobre a terra como um princípio de trovão. Isso é o que acontece num princípio de oração. A minha oração, convertida numa arte de adoração, ela enche um odre, e esse odre, ele vai chegar às narinas do Pai como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Você sabe que eu lembrei aqui, né? Eu lembrei do livro de Daniel, quando Daniel vai para a cova dos leões, né? Todo aquele ciúme dos outros sátrapas e aquela maquinação para que Daniel fosse para a cova, e Daniel vai para a cova. Quando chega no final da noite, né? Vira-se o dia, Daniel capítulo 6, ali no versículo 19, diz a palavra que Nabucodonosor, o rei, ele se levantou e ele foi até ele foi até a beira da cova, e ele diz assim, ó, lá no versículo 20, chegando-se ele à cova, eu falei Nabucodonosor, perdoe, Dário, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do Deus a quem tu continuamente serves, que ele tenha podido livrar-te dos leões? E então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Por que Daniel era conhecido como alguém que serve, que adora constantemente a Deus? O que Daniel fez? Né? Daniel não cantou, Daniel não dançou, Daniel não recitou poesia, Daniel se dobrou 3 vezes por dia diante de Deus. A oração de Daniel era o seu meio de adoração. E tão evidente que essa oração era adoração, que a gente volta lá naquilo que você destacou antes, Will, e também que a gente conversou na primeira parola, Salmo 22, 3, né? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O que Deus estava fazendo ali naquela cova? Né? Simples, tinha um cara louvando ele, sem instrumento, sem canto, sem dança, tinha um cara louvando a ele, adorando a ele em oração. Ele tinha um adorador, intercessor ali. Né? Aqui, gente, de maneira nenhuma a gente quer colocar em xeque a questão da música, a questão do instrumento, a questão da canção. Não, não. A ideia não é essa. A ideia é ampliar o leque da adoração, né? Para que a gente não pense que há uma única forma, uma única maneira de adoração que seja a maneira artística
como a gente falou no primeiro bloco dessa Parola 60, mas abrindo esse bloco, inclusive, para algo que está ao alcance de qualquer discípulo e qualquer discípula de Cristo. Enquanto você falava isso daí, eu lembrei de algo. Você sabe que estava... Ó, revelação aqui, hein? Isso aqui é revelação em primeira mão, hein? Salmo 19. Os céus procuram... Meu Deus! Ali dentro estava Daniel adorando através da oração. Chamar presença de Deus ali. E ali diz... Salmos 19:3, não há linguagem nem há palavra deles, não se ouve nenhum som. Os leões estavam louvando a Deus. Meu Deus! Ô, povo aleluiado, viu? Vocês estavam falando aqui, gente, me veio uma frase na cabeça que faz muito tempo que eu já li isso, mas que a oração é a respiração do crente, né? E aí estava falando a respeito do ruá, do chamar, que é a questão das narinas, do ar dentro, né? E eu estava pesquisando aqui umas frases enquanto vocês estavam falando aqui, e eu vi a seguinte coisa: a oração é para o espírito o que a respiração é para o corpo. Eu achei bem, bem curioso isso, uma frase para a gente deixar marcado isso. A oração é para o espírito o que a respiração é para o corpo. Martin Luther King disse a seguinte coisa: é impossível ser cristão sem orar, assim como é impossível estar vivo sem respirar. Vi uma outra aqui de Lutero: ser cristão sem orar é como querer viver sem respirar. Gente, oração é o ar do crente, é a respiração do cristão, né? Para a gente fazer um link aqui com a questão da palavra, vocês vão se lembrar, lá na Água Fria ainda, lá em 2000 e sei lá quanto, Valnice Milhomens, chegando lá pra gente, orando a palavra. Vocês lembram desse livrinho? Orando a palavra? Eu lembro. Acho que todo mundo tem esse em casa, né? E aí eu quero dar uma... O Wilson vai procurar nossa biblioteca lá, pentecostal. Olha lá. Orando a palavra. Esse livro é muito bacana, gente, porque assim, ó, ele ensina a gente a orar a partir da palavra, né? E aí, por isso que é tão importante, eu falei no começo do bloco, da interligação entre oração e relacionamento com a palavra. Se vocês vão lembrar de uma outra citação também lá nos nossos primórdios, que a gente escutou assim, que quem ora a palavra, já ora a resposta. Isso ficou guardado. Na verdade, é o livro da bispa, ela fala exatamente isso, é uma das frases dela. Então tá aí. Então, tá vendo? A frase ficou guardada na memória aqui. Quem ora a palavra, já ora a resposta. Então, assim, a gente quer fazer um desafio mesmo para quem está assistindo a gente, para que você, no seu tempo de oração, esteja fazendo isso em consonância com a palavra, né? Aqui na igreja onde eu congrego, a gente segue a linha da casa de oração do IHOP, né? International House of Prayer, lá de Kansas City, nos Estados Unidos. Eles têm um modelo de louvor e adoração que é a harpa e taça, né? Se você quiser depois se aprofundar, pesquisa lá ihop.org, ihop.org, né? ihop.org, vocês vão encontrar lá essas informações de harpa e taça. Mas baseado no momento de intercessão da oração, é sempre orando a palavra. Então é lido um trecho das escrituras e é orado em cima desse trecho. Então é um formato bem interessante também. O Paulinho já teve contato também com esse tipo de modelo, né, Paulinho? Na verdade, nós já estamos implementando a harpa e taça, porque o nosso sonho aqui em Presidente Prudente é chegar na sala de oração 24/7. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, né? E a gente já tem um grupo vivenciando a dinâmica, né, da oração sobre a palavra dentro do modelo de oração e adoração da harpa e da taça. Bacana. Aqui na minha igreja também, aqui em São José dos Pinhais, por seguir essa linha, né, a gente já tem a casa de oração que funciona das 8 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, com um turno ao vivo às 8 horas. E aí, a gente está construindo um prédio novo aqui,
E a promessa é essa, cara, que no prédio novo a casa de oração vai funcionar 24 horas. Então é um movimento muito bacana de oração. Gente, vamos chegar no final do nosso segundo bloco, então. Pontuamos aqui a respeito da nossa edificação, né, da vida de oração, que é o nosso próximo tema do mês que vem, e nós vamos aprofundar bastante sobre isso, mas eu quero deixar aqui um convite para você estar curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo com aquelas pessoas que você gosta, né, e com aquelas pessoas que você não gosta, também compartilha, o importante é compartilhar, né, o importante é você estar divulgando a palavra, e a palavra com certeza vai servir de ponte para que você faça contato com essas pessoas também. Vamos dar então início ao terceiro bloco no próximo vídeo, quando nós vamos falar a respeito de ofertas. Ofertas também é uma forma de adoração. Esperamos você no próximo vídeo. Um abraço, até mais.